O preparo para a coroa metal free, né? A coroa em si, ela é uma coroa que ela vai ter uma melhor estética de todas as coroas que eu já falei para vocês, a total metálica, a metalocerâmica e a metal free, ela que tem a melhor estética, tanto pela falta daquele acinzentado aqui na borda, né? Tanto pelo fato do coping ser cerâmico. Então, quando o coping é cerâmico, quando o paciente sorri, que a luz bate, a gente não fica um halo acinzentado, né? O metal da metalocerâmica, ele começa, ele aparenta, ele dá um acinzentamento no dente. Se você pegar uma foto de uma metal free, mesmo paciente, em uma metalocerâmica, você consegue ver a diferença desse halo acinzentado dos dois dentes, certo? Ela tem uma maior translucidez, por causa da cerâmica, mais uma vez, né? Esse copo em cerâmico, ele dá essa maior translucidez que é mais estético, fica mais parecido com o dente natural, tá? O dente natural, ele não é totalmente opaco, você consegue ver uma passagem de luz. O ruim desse preparo, que ele é um preparo que vai ter maior desgaste dental. Nos vídeos, eu também trouxe fotos aqui, comparando com o preparo que eu fiz para vocês da semana anterior, vocês verem como o preparo ele é menor, né? Lembrando que aquele asteriscozinho do slide da nossa segunda aula, que eu pedi para vocês colocarem um asterisco, né? Da quantidade de dente que a gente vai remover, de diferença, né? Do coping. O coping para metalocerâmica, ele é um coping que eu preciso pelo menos de 0,5 milímetros, caso que o metal ele é mais resistente. O coping cerâmico para para coroa total cerâmica, ele tem que ser um coping mais espesso, porque senão ele quebra, tá? Então, comparando a cerâmica e o metal, ainda ela tem que ter uma maior espessura para poder ter uma resistência, tá? Então, se eu preciso de uma maior espessura de coroa, eu vou ter que desgastar mais o dente. Ah, Diego, então tu está dizendo que o preparo vai ser menor? O preparo vai ser menor, o preparo vai ser reduzido. O final, quando eu terminar meu preparo, ele vai ser só um cotoquinho, ele é bem menor do que o outro, realmente ele é menor que o outro, tá? Do que o metal cerâmico, tá bom? Os ângulos são arredondados, tá? Eu costumo dizer que a cerâmica não gosta de quina. Se eu tiver alguma quina, eu vou ter um local de concentração de força e essa cerâmica vai trincar, tá? Essa coroa vai trincar. A mesma coisa, se eu pegar aqui uma cerâmica do chão, essa aqui é cimentar no chão, né? Pegar então uma pedra e cimentar ela por cima dessa pedra, onde tiver essa pedra vai funcionar como uma quina. E futuramente essa cerâmica vai trincar, vai quebrar, essa cerâmica do chão, tá? Da mesma forma. Quando a gente está trabalhando em coroa metal, total cerâmica, né? Livre de metal, a gente, no final do acabamento, ele tem que ser bem criterioso para não deixar nenhum restígio de ângulo, tá? Então, as bordas, as transições de face, tem que ser bem arredondadas. O término, né? É aquele término que não é chanfro. Aqui a gente vai fazer aquele outro término que é ombro com ângulo arredondado, tá? Não é mais chanfro. O chanfro a gente vai deixar para metalocerâmica. Então, toda vez que eu estou falando no coroa cerâmica pura, a gente vai estar trabalhando com o término em ombro arredondado, tá? E a gente tem que ter um cuidado, meninos, aqui nesse tipo de coroa, quando o substrato, o que é o substrato? O que vai ficar embaixo dela é um núcleo, o pino, aquele pino de metal, tá? Então, quando eu estou trabalhando com uma coroa livre de metal, se eu tiver um pino, um núcleo metálico fundido cinza, né? Não sei se é um pino de vidro, se for um núcleo cinza, ele vai transparecer também. Então, teu dente vai ficar cinza, vai ficar estranho. Por mais que você tire a cor, né? Faça essa aferição da cor do dente vizinho, nunca vai bater a cor, vai dar um halo acinzentado também, por causa do metal, né? Se for um pino metálico. Então, professor,
quais as opções que a gente tem nesse caso? Ou tirar o núcleo, né, tirar o pino metálico e botar um pino de fibra de vidro, que é um pino mais estético. A gente vai ter uma aula mais na frente sobre isso. Outra opção é utilizar como coping um coping de zircônia, que é um coping bem branco, tá? Como vocês viram lá em materiais, né? A zircônia ela é bastante resistente, então quando eu utilizo um coping de zircônia, eu consigo dar uma mascarada nesse núcleo cinza, tá? Ou a gente pode pintar, que isso eu não gosto muito, até se surgiu há um tempo atrás, há poucos anos atrás, surgiu isso de pintar o núcleo de branco, com a resina branca. Mas não fica tão legal, não. Eu já experimentei isso, não gostei muito, não, tá? A meu ver, dessas 3 opções que eu dei, a melhor é utilizar um coping de zircônio. Aí você tem que entender o que você está fazendo, né? Tem que entender para explicar isso ao protético, tá? Então, quando a gente faz caminhar um protético para ele confeccionar a coroa, a gente tem que dizer, ó, o substrato, né, a coroa vai ser feita em cima de um núcleo metálico fundido. Então, tem que utilizar um coping bem opaco. Aí, no caso, um coping de zircônio para poder substituir, para poder mascarar esse acinzentado do núcleo metálico, tá? Então, toda vez que eu estiver trabalhando com coroas livres de metal, a gente tem que ter esse cuidado do núcleo, do substrato que eu estou trabalhando, porque senão ele vai transparecer o acinzentamento lá sob a raiz, né? Vai ficar bem transparente. Vou abrir aqui a atividade para a gente começar. Só um minutinho, estou vendo aqui a atividade. Pronto. Pronto. Acho que todo mundo está vendo aqui a atividade no canto, não estou conseguindo ver. Vocês estão vendo? Dá para ver. Perfeito. Então vamos lá. O preparo, né, meninos? É a mesma técnica da silhueta, tá? Lembro que a silhueta, né, o final do preparo, ele fica como se fosse o dente reduzido, tá? Cerâmica pura, dente interior. A sequência de brocas, vocês podem notar que é menor do que a sequência de brocas no metalocerâmica, tá? Então é mais fácil de fazer esse preparo, eu vou ter passos a menos. Mas, mais uma vez, a sequência, aquele pensamento inicial é o mesmo. A sequência dos sulcos, as reduções, é a mesma. Vai ser mais fácil que eu vou ter um passo a menos para confeccionar essa coroa, tá? Então, aqui na atividade, vocês já podem ir preenchendo aqui em cima, aqui na atividade, nessa parte superior, das brocas. A gente já pode ir respondendo aqui das partes das brocas, tá? Então, essa primeira broca, a esférica, sempre a gente vai estar trabalhando com a 1014. Sempre a gente vai estar trabalhando com a 1014, tá? Essa broca ponta de lápis é sempre a 2200, né? Que é aquela broquinha mais fina que a gente tem. Essa broca em chama é a 3118 e a em formato de pera 3168. A gente vai usar ou uma ou outra, certo? Ou uma ou outra. Não precisa ser as duas, tá? E essa broca aqui, a gente ainda não tinha utilizado, mas na aula de preparos eu tinha falado para vocês, que é a broca 3145. Essa broca 3145, ela é uma broca cilíndrica, com um topo reto, com os ângulos arredondados. Então, essa broca é a que vai fazer o término para metal free, que é o ombro arredondado, tá? Então, essa broca eu não vou utilizar para fazer chanfro, eu vou utilizar para fazer o ombro arredondado, que é o término específico para esse tipo de coroa, tá? Eu vou utilizar ela, 3145, e a 3145F, que é para dar um acabamento final, naquela fase de acabamento, tá? E por último aqui, você já conhece essa broquinha aqui do canto aqui, desculpa, essa broquinha
aqui, que é a borrachinha, que eu vou chamar ela de Arkansas, tá? Ela é lá para o polimento final. É a última broca que a gente vai utilizar. O nome dela é Arkansas. Tem aqui o nome dela aqui no slide, tá? Aqui, a gente já tem as respostas aqui no slide. De redução, o que a gente vai ter, né? De redução, o que a gente vai ter aqui? Lembra que a coroa metal free, né? Eu sempre vou precisar de um espaço maior na incisal ou na oclusal, tá? Então, em torno de 2 a 2.000 milímetros de redução. Aqui, nas reduções, a gente vai estar trabalhando com em torno de 1,2 em todas as faces, tá? Então, aqui na minha atividade, eu vou estar respondendo 1,2, aqui é de 2 até 2,5, tá? E 1,2 no restante das... desculpa, não está espelhando. E 1,2 no restante dos locais, tá? Então, tá aqui também no slide para vocês acompanharem a questão da redução. Mais uma vez, Diego, eu preciso ter uma régua milimetrada para saber o que é 1,2? Não, a broca que vai dizer isso, tá? A broca, quando a gente for colocar a broca, essa 3145, ela já tem 1,2 milímetros de diâmetro, né? Então, é só entrar com a broca toda, tá? Que eu já tenho essa redução que eu preciso. A sequência é aquela mesma sequência, tá? Aquele mesmo entendimento que a gente vai ver, que a gente vai estar respondendo, tá? Então, vamos lá. O primeiro passo é delimitar a extensão cervical, né, do preparo. Da mesma forma, broca 10, 14, igualzinho todos os outros preparos, com a broca inclinada 45 graus, né, e vou desgastar metade da ponta ativa da broca, tá? Então, vou colocar metade. Por que é metade? Porque a broca tem que bater esse pescoço aqui, ó. Quando bate esse pescoçozinho aqui, ela trava. Então, a gente não desgasta mais do que a metade, tá? E sempre aquele movimento do sorriso, né? Parecendo um sorriso, margeando a gengiva de um ponto a outro. Na lingual, sempre ter aquele cuidado de não fazer em cima do símbolo, tá? Um dos erros bastante de vocês é fazer em cima do símbolo, aí você acaba destruindo. Lembra da última aula que eu falei que o símbolo é uma das estruturas de reforço, tá? Então, eu não posso destruir esse símbolo. Então, o desgaste que é feito, tá aqui o símbolo, aqui nessa outra imagem, é entre o símbolo e a margem da gengiva, tá? É entre um e outro. Então, você vai margear isso nesse espaço, né? Nesse intervalo aqui da coroa. O preparo é igualzinho, o mesmo, certo? Então, dente natural, fazendo o desgaste, tá? E aqui na lingual aqui, do mesmo forma, tá? Aqui a imagem do manequim, então o dente normal, aqui marcado com a lapiseira, com a canetinha, dizendo como é que vai ser o preparo na vestibular, e aqui na lingual. Então, eu tenho um símbolo mais ou menos nessa região, tá? E aqui eu tenho a margem da gengiva. Então, o desgaste vai ser entre esse símbolo e essa margem gengival, tá? Não é aqui em cima. Muitos de vocês fazem aqui em cima. Não é. É nesse intervalo aqui, tá? Então, aqui um vídeo. Vou soltar aqui o vídeo para vocês, para a gente poder ver como é que é feito. Então, a broca inclinada, fazendo esse contorno, como se fosse um sorriso aí na face vestibular do dente. A broca inclinada, ela vai bater o stop da broca, né? Vai bater lá e não vai desgastar mais do que eu quero. Ok? Faz isso na vestibular e faz isso na lingual. Fazendo, olha a inclinação para poder não entrar com a broca, não fazer uma trepanação igual na endo, tá? Então, eu vou fazer um sorrisinho acompanhando lá entre o símbolo e a margem gengival. Ok? Eu vou estar espelhando aqui a atividade. Vamos aqui estar respondendo. Então,
O sulco marginal cervical, ele é feito com a ponta 10, 14, tá? O diâmetro dela é 1,4, tá? Só uma dica, uma curiosidade. Por que é 1,4, Diego? Como é que tu sabe? Por causa desse 14 aqui, ó. A 10, 12, que é uma esférica menor, ela tem 1,2, certo? De diâmetro, tá bom? A 10, 13 é quanto? 10, 13 é 1,3, tá? Então, só por curiosidade, não precisa colocar isso na atividade, tá? Então, as 10, 11, 10, 12, 10, 13, 10, 14, esse final é o diâmetro dela, tá? Elas são todas esféricas, essas brocas, essas pontas diamantadas, ok? Então, vamos lá. O movimento é o mesmo, é igualzinho nos outros preparos, é o movimento de margear a gengiva, vai margeando a gengiva, tá? A profundidade, metade do diâmetro da broca, igualzinho às outras atividades, metade do diâmetro, tá? Angulação, 45 graus, tá bom? Vou deixar um segundinho aqui para vocês printarem. Quem quiser printar. E aqui no desenho da imagem é o mesmo desenho. Vai margear aqui a gengiva, né, na vestibular, quanto na lingual. Na lingual aqui, ter cuidado para não riscar em cima do símbolo, que está errado, tá? Então, os erros que você tem é riscar aqui nessa região do símbolo, ok? Alguma dúvida quanto a esse passo? Eu acho que está bem tranquilo, porque já é a terceira vez que eu estou falando ele, né? Dos outras vezes a gente já tinha falado desse mesmo passo. Posso continuar? Tudo tranquilo? Pode continuar. Beleza, obrigado. Segundo passo são os sulcos de orientação. O que é que eu vou ter de diferente do preparo da metalocerâmica? Basicamente, a broca, tá? Basicamente, a broca, que é a 3145. Lá na metalocerâmica era 3216, aqui é a 3145. Por que, Diego, tu faz essa diferença? Por causa da ponta da broca, né? Essa broca, ela tem a ponta reta, e a 3216, ela tem a ponta ogival. A 3216, ela faz um chanfro. A 3145, ela faz um ombro, tá? Então, existe essa diferença por causa do tipo de coroa que eu estou fazendo agora. Então, o sulco de orientação ela vai orientar tanto a profundidade quanto a inclinação, da mesma forma que é feito dos outros dentes, né? São executados em dois planos. O plano mais cervical, ele é paralelo ao longo eixo, e o plano terço médio incisal, ele é mais inclinado, tá? Eu vou entrar todo o diâmetro da broca. Essa broca, como eu falei, ela tem 1,2 milímetros de diâmetro, que é justamente a quantidade de redução que eu quero, tá? Em todas as faces, tá? Aqui ela, 1,2. Então, eu vou entrar com a broca toda, até ela ficar rente ao nível do esmalte, tá? Aqui na lingual, eu vou dar uma reduzida, eu vou entrar somente a metade, igualzinho ao dente a metalocerâmica. Por quê? Porque nessa região, se você desgastar demais, você vai desgastar o símbolo, ou se for um dente vital, tu pode trepanar aqui na região da polpa. Vocês lembram da endo, que é a região do acesso, é bem aqui mais ou menos. Então aqui eu já tenho a polpa, para não ter perigo de você, se for um dente vital, você não acessar essa polpa, tá? Então, aqui no manequim, né, a gente tem aqui as listas, tá, dos sulcos de orientação, da mesma forma que foi feito na metalocerâmica, tá? E aqui os 3 pontinhos que eu vou estar trabalhando aqui na lingual, tá bom? Então, da mesma forma que é feito lá. Então, entra aqui, longo eixo, e aqui quando eu vou entrar nessa parte de cima com a leve angulação. Vou soltar aqui o vídeo para vocês verem. Então, mais cervical, longo eixo, terço médio incisal com leve inclinação. Vai fazer isso em todos os riscos, os 3 riscos aí. Ó, longo eixo, leve inclinação, tá? Entrando com o diâmetro da broca toda. Na lingual, vai ser só esses 3 pontinhos, tá? Como o incisivo, ele tem uma concavidade palatina, a gente não vai entrar com essa broca, tá? Vai ser outra broca, a gente vai trabalhar lá.
Então, entrei aqui com a broca, até ela ficar rente ao esmalte. Tirei ela e vou acionar ela um pouquinho mais inclinada, tá? Então, mostrando aí na imagem, rente ao esmalte, até ele ficar rente ao esmalte, aí eu sei que entrou 1.2 e um pouquinho também na incisão, para até ficar rente ao esmalte. Ok? Aí depois a gente faz isso nos outros riscos aí que foi marcado. Faz isso na vestibular, na lingual, só a metade da broca. Tem que ter cuidado para não entrar demais. Só um pouquinho. Só uma leve demarcação, tá? Perfeito? Depois, quando termina, ó, a gente está vendo aqui na imagem como é que fica. Ó, o sulco marginal aqui embaixo e os 3 sulcos de orientação, tá? E aqui na lingual da mesma forma, os 3 sulcos de orientação na lingual. Bom, eu vou fazer aqui a atividade. Vamos aqui responder. Não, no passo número 2, são sulcos de orientação. Qual a broca que a gente vai utilizar? 31,45. Qual o diâmetro dela? 1,2. O movimento vai ser aquele movimento bem erótico, né? Entra e sai com a broca. É bem simples. Aí entra com ela e sai. Não tem segredo. A profundidade, 1,2. Ou eu posso digitar também... desculpa. Aqui é na vestibular, né? Deixa eu só puxar para cá. Na vestibular, eu vou entrar 1,2 ou todo o diâmetro da broca, tá? E na lingual, eu vou entrar 0,6 ou metade do diâmetro da broca. Você pode escrever um ou outro, tá? Angulação. Na angulação, vocês vão responder isso aqui que eu vou estar sublinhando aqui no slide. Deixa eu voltar aqui. Angulação, vocês vão estar respondendo isso aqui que eu coloquei aqui no slide. Que é isso aqui, ó. Na angulação, o cervical, né, é paralelo ao longo eixo, paralelo. E o terço médio incisal vai ser com uma leve inclinação. Tá bom? Então, a gente vai responder isso aqui nessa parte aqui da atividade, tá? Então, quanto diamantada, 31,45, diâmetro 1,2, movimento entra e sai, profundidade vestibular 1,2 ou todo o diâmetro da broca, lingual 0,6 ou metade do diâmetro da broca. Angulação paralela ao longo eixo, terço médio incisal com a leve inclinação, tá? Aqui no desenho, a gente vai repetir o que eu acabei de falar. Eu já vou repetir os desenhos anteriores, né? E agora eu vou desenhar os 3 sulcos de orientação na vestibular e os 3 da lingual, tá? Aqui nessa imagem eu posso desenhar aqui uma broca para me lembrar que tem as inclinações, tá? 2 na vestibular e uma inclinação na lingual, tá? Que é justamente naquela região cervical. Então, na imagem eu vou estar desenhando isso aqui na imagem, referente às inclinações da broca e nos desenhos que eu vou fazer, tá? Ok? Também tudo igual do metal cerâmico, a única diferença basicamente foi a broca. Aqui na redução incisal, vai acontecer ipsiliter, igual o outro dente, tá? Igualzinho. A única coisa que vai diferenciar, mais uma vez, é a broca, tá? Então, na redução incisal, a gente vai desgastar, fazendo uma bolinha, uma cavidade aqui
em cima dos 3 sulcos de orientação. A angulação vai ser igualzinho. Se eu estou trabalhando no dente superior, a angulação vai ser 45 graus voltado para lingual. Se eu estiver trabalhando no dente inferior, essa angulação vai estar voltada para vestibular, tá? Igualzinho do dente anterior, do metalocerâmica, tá? Então, vou mostrar aqui no vídeo para vocês. Então, o dente superior, né, a angulação para lingual. Se eu estiver trabalhando no dente inferior, eu vou estar trabalhando com essa angulação para vestibular, tá? Imagine que fosse um incisivo inferior, tá bom? Então, esse movimento é bem tranquilo, ó. Como é um incisivo superior, eu vou estar inclinando ele para lingual, entre a broca e mais a metade. Eu tenho que reduzir 1,8, como a gente vê aqui no slide. Tá aí, ó. É a broca mais a metade da broca. A gente pode fazer esse teste. Então, entre o diâmetro da broca, mais um pouquinho. Entre o diâmetro da broca e mais um pouquinho, tá? Então, esse é o aspecto final que eu quero após a redução incisal. Lembrando que sempre tem que ter essa angulação para a palatina, tá? Que é que eu estou fazendo no dente superior. Aqui na redução incisal, o que é que eu vou fazer? Qual a broca que eu vou trabalhar? É a mesma, 31,45. O diâmetro dela é 1,2. O movimento é o mesmo movimento erótico, entra e sai com a broca acionada. A profundidade é uma broca e meia ou 1,8, tá? Em torno de 1,8 de diâmetro, tá? De milímetros, desculpa. Então, você entra com a broca toda mais a metade. Angulação, se for um dente superior, 45 graus para a lingual, e se for um dente inferior, 45 graus para vestibular, tá? Então, dente superior e inferior, como tem lá no slide, tá? E o desenho que a gente vai fazer é basicamente repetir os outros desenhos, sulco marginal, sulco de orientação, né? E aqui em cima eu vou especificar isso aqui, que vai ser justamente a minha redução incisal, tá? Até agora, tudo repetitivo, até agora tudo igual ao preparo da metalocerâmica, de propósito para vocês, para forçar realmente o aprendizado por repetição, tá? O que vai diferenciar realmente é só 31,45, que é a broca diferente, tá? O desgaste proximal é ipsiliter igual o outro, igualzinho, não tem diferença. A mesma broca, certo? O mesmo cuidado com a fita matriz, o mesmo movimento de pêndulo que a gente vai fazer, a mesma quantidade de redução, o mesmo teste que a gente vai fazer, tá? Então, aqui na imagem eu desenhei aqui o azulzinho, referente ao desgaste que a gente vai fazer, e aqui a fita matriz protegendo o dente vizinho, tá? Então, o movimento é esse aqui, vou mostrar aqui o vídeo, protege o dente vizinho e vai fazendo um movimento de pêndulo, lá superior, até chegar na cervical. Então, vai desgastando. Até chegar na cervical. Cuidado só para não encostar no dente vizinho. Esse outro lado, vejam que tem espaço, o dente já está preparado, então não preciso proteger, tá? Então, quando eu tiver um preparo de um dente o dente faltando, um espaço, né, a gente não precisa proteger. Aí é o teste com a broca 31,45, a gente faz o teste para ver se ela não está encostando nos dentes do lado, tá? Aqui na atividade, a gente vai responder o desgaste que a gente vai fazer com a pontinha montada é a 2200, deixa eu espelhar aqui, a 2200. O diâmetro dela, eu vou botar um tracinho que ela é muito fina, ela é muito variável o diâmetro, tá? O movimento é o mesmo movimento, é o pêndulo, tá? A profundidade, qual é a profundidade? Maior que 1,2. Por quê, Diego? Porque lembra do teste que eu faço? Pega a broca e passa na proximal sem encostar nos dentes. Angulação, ele é paralelo ao longo eixo. Eu não vou mexer na angulação. Então, é paralelo
ao longo eixo do dente. Paralelo ao longo eixo, tá? Paralelo ao longo eixo do dente. Não vou mexer na angulação. E aqui no desenho, o que é que eu vou fazer? Os desenhos anteriores. Redução incisal, tá? E vou fazer um desenho aqui referente a meu desgaste proximal, tanto na mesial quanto na distal. Igualzinho da metalocerâmica, tá? Mesmo desenho. Ok? União dos sulcos. União dos sulcos é feito com a broca 3145. Na união dos sulcos, a gente vai desgastar aquela região que eu ainda não desgastei, tá? Então, aqui na imagem do manequim, a gente tem os desgastes já foram feitos, e eu pintei de azul aonde a gente não desgastou, onde está brilhoso aqui da foto, tá? Isso tanto na vestibular quanto na lingual. Fica esse negócio meio estranho, mas depois que eu terminar esse passo, eu já vou ter um formato final do dente. Um formato já, final não, mas pelo menos um parcial já do meu dente. Então, eu vou desgastar justamente nessa área que eu não desgastei ainda, tá? Respeitando sempre as mesmas angulações. Cervical paralelo ao longo eixo, terço médio incisal com leve inclinação. Então, eu vou desgastando. Eu estou trabalhando mais na cervical aí, então estou trabalhando com a caneta paralela ao longo eixo do dente. Cervical da mesma forma, no outro, e vai desgastando, respeitando as inclinações. Eu vou unir tanto os sulcos que eu fiz na vestibular, quanto os que eu fiz na palatina, e quanto eu vou unir a vestibular com a palatina. Então, já vai ter mais ou menos o formato do preparo. Vestibular. Na lingual da mesma forma. Cuidado com a angulação. Às vezes vocês vão fazer essa parte lingual e perfuram, faz uma angulação ao contrário. E faz tipo um buraco lá na cervical, tipo uma perfuração. Pronto, já está começando o formato do dente. Aí na incisal é bem simples, é só desgastar essa rebarba que fica aí entre os sulcos de incisais. Lembrando que a angulação é 45 graus para a palatina. A angulaçãozinha fica essa inclinaçãozinha. Ok? Então, o preparo já tem mais ou menos um formato, tá? Já tem mais ou menos um formato na qual a gente vai agora é só, basicamente, manter esse formato e dar os acabamentos. Aqui, na atividade, o que a gente vai colocar? A ponta diamantada é a 3145, é a mesma broca. O diâmetro dela é 1,2, a mesma broca. O movimento, profundidade e angulação, vocês vão responder que é os mesmos movimentos, profundidades e angulações anteriores, não precisa repetir, tá? Então, isso é para frisar que vocês não vão mudar os movimentos. Estou trabalhando na cervical, ela é paralela ao longo eixo. Vou estar trabalhando no terço médio incisal, leve inclinação, e na incisal com aquela inclinação com angulação para a língua, tá? Aqui no desenho, né? O que a gente vai desenhar? Os mesmos desenhos que a gente fez anteriormente. Tá? E vai pintar aqui o espaço que a gente não desgastou ainda, para ficar bem claro que é justamente nesses espaços aqui que a gente vai estar fazendo esse passo de união do sulco, tá? Então, vai pintar essa área que a gente não tinha desgastado ainda.
O preparo da lingual, esse é um preparo específico dos dentes anteriores, né? Os molares, os premolares, eles não têm essa concavidade palatina, tá? Então, ele é feito ou com uma ou com outra broca, que é se adaptar melhor, tá? E uma coisa que eu sempre falo, que é um dos passos também que vocês erram muito, é não manter a anatomia. Como assim, Diego? O que é que eu tenho aqui? Eu tenho um término, eu tenho uma parede axial, certo? Eu tenho aqui a borda incisal e eu tenho a concavidade palatina unindo uma com a outra. Então, aqui eu tenho um ângulo vivo, que é chamado de cíngulo. Eu tenho um cíngulo aqui nessa região, tá? Um dos erros de vocês é não respeitar o cíngulo, é fazer um buraco. Faz um buraco daqui até a incisal. Tá? Não pode fazer isso, tá? Tem que ter essa anatomia no final desse passo, tá? Então, eu tenho que ver, eu tenho que conseguir ver o término, tenho que conseguir ver a parede axial, tenho que conseguir ver o cíngulo, a concavidade palatina e a borda incisal. Eu tenho que ver todas essas estruturas anatômicas, porque essa parte do cíngulo é uma estrutura de reforço do dente. Então, eu já vi dente quebrar por causa disso, da falta do preparo dessa parte. Foi feito um buraco, o incisivo inferior ficou batendo de uma forma errada, certo? E fraturou a coroa do dente. Então, tem que manter essa anatomia, tá? É justamente nessa área que a gente ainda não desgastou, nessa área brilhosa, tá? Nessa área de concavidade palatina que está pintada aqui na imagem, tá? No vídeo, o que é que a gente tem? A gente vai inclinar a broca de acordo com a anatomia da concavidade. Então, vai fazer esse movimento da mesial para a distal, desgastando a lingual, tá? Respeitando sempre, mantendo sempre as características anatômicas do dente, tá? Deixando realmente uma concavidade sem destruir o símbolo, tá? Aqui na imagem do vídeo, dá para a gente notar que tem um símbolo aqui, não foi tirado o símbolo. Aqui o símbolo na imagem aqui marcado, tá? O símbolo não foi tirado. O que, é que a gente tem aqui na atividade? Na atividade, o que, é que a gente tem? A ponta diamantada é a 3118 ou 3168, pode ser uma das duas, tá? O diâmetro dela, se eu botar um traço, porque é muito variável. O movimento é de mesial para distal, profundidade 1,2, angulação de acordo com a anatomia do dente, tá? De acordo com a anatomia da concavidade. Aqui, o que é que vocês vão desenhar na imagem é somente aquela broquinha, né? Você desenha aquela broquinha aqui, referente à concavidade palatina que vai ser desgastada, tá? Então, estou indo rápido porque é basicamente repetitivo, tá? No preparo sublingual, o que, é que a gente vai fazer? Da mesma forma dos outros, né? A gente vai colocar o término que estava supra, vai ir em direção ao subgengival, meio milímetro subgengival, tá? Cuidado para não invadir o espaço, tá? Da mesma forma. Aqui a gente vai desgastar basicamente onde está pintado, tá? A gente não vai desgastar nas paredes axiais, não. A gente vai desgastar somente nessa região aqui do término, em direção ao sulco gengival, empurrando ele em direção ao sulco. Faz isso tanto na vestibular quanto na lingual, tá? Então, eu vou estar trabalhando basicamente na pontinha da broca, tá? E isso ainda com a mesma broca, 31,45. Eu não vou mudar a minha broca, não, tá? Então, eu vou trabalhar somente naquela região. Eu não vou estar afinando o meu dente, não. Notem que eu estou preparando só aquela região cervical, empurrando o término para a região sub. Então, devagarzinho, trabalhando só com a ponta da broca, empurrando aquele término até se esconder a pontinha da broca. A pontinha vai ser escondida. Cuidado para não invadir o espaço biológico. Já falei para vocês o ruim de problema que ele pode trazer. Ó, então, escondeu a pontinha da broca. Escondeu a pontinha da broca, ok.
sem invadir muito esse espaço subgengival. Então, foi desgastado somente nessa região cervical, só com a ponta da broca mesmo, naquela área que foi pintada. Faz isso na vestibular e faz isso na lingual também. Respeitando a angulação, a inclinação do dente. Após esse preparo, eu já estou com 90% dele pronto, tá? O formato do dente já vai ter um formato muito bom, tá? Tá aqui, ó, subgengival, esconde a pontinha da broca. Essa pontinha da broca tem que ficar escondida em todo o redor do preparo, tá? Então, o meio milímetro, tá bom? Aqui na atividade, o que a gente vai ter? No preparo subgengival, a ponta diamantada é a mesma, 31,45. 31,45. O diâmetro dela é 1,2. O movimento é em direção ao sulco. Em direção ao sulco gengival. O término que a gente vai fazer não é mais chanfro, é um ombro, né? É um ombro com ângulo arredondado. Um ombro arredondado. Tá? Angulação paralelo ao longo eixo do dente. Tá? No desenho, o que eu quero que vocês façam é desenhar aqui a broca, tanto na vestibular quanto na lingual, dizendo que vai trabalhar somente nessa região cervical, tá? O outro passo que a gente vai ter é o formato e acabamento final, tá? Aqui vai ter uma diferença da metalocerâmica. Ao invés de eu mudar a broca para 41,38, como eu faço na metalocerâmica, aqui eu vou continuar com a mesma broca, 31,45, tá? Lembra que a 41,38 ela faz chanfro. Se eu mudar ela para... Se nesse passo eu mudar para chanfro, né, para 41,38, eu vou fazer um chanfro. E eu não quero o chanfro, eu quero o ombro, que é justamente o que essa broca faz. Então, posso utilizar a 45F, que é uma broquinha mais de acabamento, e fazer todos aqueles movimentos que a gente já fez, respeitando todas as inclinações, tanto na vestibular, quanto na cervical, quanto na incisal. Então, é só passar a broca, como eu sempre falo, reduz a velocidade da broca e vai basicamente alisando essa superfície do dente, bem devagarzinho, tirando toda e qualquer angulação, ondulação, quinas, tá? Deixando o preparo bem regular, como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Deixando o preparo bem regular. Então, coloca 41,35F e vai dando os acabamentos com ela bem devagarzinho, tirando toda e qualquer quina, toda e qualquer angulação, toda e qualquer imperfeição do preparo. Mas é bem cuidadoso, principalmente no manequim, com ela devagar, para não desgastar demais, respeitando todas as angulações que você já fez anteriormente. Cervical paralelo ao longo eixo, como está mostrando aí na imagem. Na lingual, somente com angulação, somente essa cervical também é paralela ao longo eixo. Bem devagarzinho. Não, tirando a quina, ó. Cerâmica não gosta de quina, tá? Aqui na atividade, é basicamente colocar 31,45, 31,45F. O diâmetro dela é o mesmo, tá? 1,2.
E os desenhos, eu quero que vocês coloquem aqui todos os desenhos que a gente pode fazer com a broca, todos os movimentos. Cervical paralelo, aqui leve inclinação, e aqui com angulação só. Aqui da mesma forma, tá? E aqui com aquela segunda inclinação. Então, vamos fazer todos os movimentos que a gente possa fazer com a nossa broquinha, tá? Então, a atividade é bem semelhante à outra atividade, porém vai ter essas particularidades do preparo a metal free, tá? O polimento ele é feito com Arkansas, né, que é aquela pontazinha de borracha, que vai deixar o preparo todo liso e polido. Se tiver alguma outra imperfeição, ele consegue tirar. Tá? Então, é basicamente passar ela em todas as faces. Pode utilizar com irrigação, é alta rotação, então você pode trabalhar ela com irrigação. Isso na vestibular e também na lingual. Todas as regiões que a gente já tinha trabalhado. Então, o preparo final, a gente pode notar o tamanho do preparo. O dente 21 foi o dente que eu fiz a metalocerâmica. E o 11 foi o que a gente acabou de fazer da Metal Free. Tá? Então, notem que tem uma redução de tamanho. Ele é um pouquinho menor, né, do que o outro dente. Justamente, tá aqui, ó. Esse aqui da esquerda, esse aqui é a metalocerâmica que a gente fez aula passada, tá? Esse aqui é a metalocerâmica que a gente fez aula passada. Esse aqui é a Metal Free que a gente fez agora. Ele é um pouquinho menor do que o preparo, tá? Então, esse aqui foi o Metal Free que a gente acabou de fazer, visto pela proximal. Então, a gente tem essa redução do tamanho, tá? Se eu comparar um com o outro. É um preparo mais simples de ser feito, tá? Vocês às vezes se assustam lá no laboratório, dizendo, professor, está muito pequeno o preparo, está um cotoquinho. Mas é porque realmente eu preciso de maior espessura de material, tá? Então, os dois dentes que a gente preparou semana passada e preparou hoje do nosso paciente, né? Aqui tem um vídeo completo, eu não vou passar o vídeo completo, porque já está na plataforma, não tem necessidade, tá bom? Então, vocês veem lá, já está lá postado. E alguma dúvida quanto a esse preparo, meninos? Quanto ao preparo da metal free anterior? Ele é bem simples de ser feito. Não, tá tranquilo. Tranquilo, né, Luana? Então, aqui eu vou mostrar o do molar. Eu não vou levar todo esse passo a passo, porque é igualzinho ao do molar, da metal cerâmica, a diferença vai ser só a broca, que eu vou ter uma broca a menos, né? Eu vou utilizar somente a 3145. Vou soltar aqui esse vídeo, mas que vocês têm também ele na plataforma. Então, esse dente vizinho aqui, ele é da metal cerâmica que a gente fez semana passada, e aqui é da metal free do molar. Então, mesma sequência. Começa com a broca 1014, fazendo o suco marginal, vestibular e na lingual, metade da broca, com a mesma angulação. Depois, com a 3145, a gente vai fazer... Com 3145, a gente vai fazer o suco de orientação. Os três na vestibular, respeitando sempre as duas inclinações. A quantidade de desgaste é o mesmo, todo o diâmetro da broca. Faz isso também na lingual. Redução oclusal, respeitando a inclinação da cúspide, uma broca e meia, tá? Coloca a broca e mais um pouquinho, bem claro aí, ó. Você coloca a broca, mais um pouquinho, tá? Coloca a broca, mais um pouquinho. Em cima, acompanhando aquele suco de orientação que a gente já tinha feito, e aqui da mesma forma. A broca toda, mais um pouquinho, respeitando a angulação da cúspide.
Vamos fazer o desgaste proximal. Aí, Diego, tu não colocou a matriz, é porque o dente está preparado. Então, não preciso fazer, porque eu tenho espaço aí, tá? Se eu tivesse um ponto de contato, era importante que eu tivesse colocado uma matrizinha, tá? Mas aí, no caso, como o dente é preparado, não tem nem como segurar a matriz, tá? Então, movimento de pêndulo em direção à cervical, e o teste que eu faço é passando a broca para ver se tem espaço, tá? Depois vai fazer a união dos sulcos, naquela região que a gente não desgastou. Cervical paralela ao longo eixo e na terço oclusal com leve inclinação. Vai fazer isso por todo o redor do dente, tanto na vestibular, mesial, distal, quanto na oclusal. Une todos os sulcos. Um preparo ainda supragengival. Depois faz na oclusal, da mesma forma, respeitando a inclinação. Não é reto, não quero uma mesa. Eu não preciso de uma mesa. Agora vai colocar o preparo subgengival, tá? Depois você unir tudo, com a mesma broquinha, sem precisar mudar, vai jogar ele subgengival, tá? Até esconder a pontinha da broca. Faz isso arrodeando todas as faces do dente. Se encosta na gengiva, encosta um pouquinho na gengiva, não tem problema. Gengiva estando saudável, ela não sangra, ou vai sangrar muito pouco, tá? Não precisa fazer nenhuma medida, a não ser que ela esteja inflamada. Aí ela fica sangrando, você não consegue nem enxergar o que tá fazendo. Então notem que eu estou tirando todas as quinas, todas as angulações ao redor do dente. A gente vai ter um formato do preparo quase finalizado.
Aí depois é só dar um acabamento final. Você pode colocar também um 45F, para dar se tiver pouca coisa para fazer, só para tirar as quinas, tirar as ondulações, melhorar o término, que é uma coisa que eu vou bater bastante no pé de vocês, melhora o término, deixa o término mais polido. O término está irregular, então é passar a broquinha F devagarzinho para tirar essas imperfeições, tá? Então tá aí o preparo finalizado, quase finalizado, tá? Então por cima eu vejo todo o término, tá? Ele é um preparo menor que esse do dente do lado. O dente do lado a gente fez de metalocerâmica, esse aqui eu fiz de metal frio, tá? Para a gente comparar o tamanho e a quantidade de redução. Ok? Ó, olhando por cima eu vejo todo o término em todas as regiões. Ele é um preparo menorzinho, tá? Do que a metalocerâmica. Então, você consegue notar em todos os faces que ele é um preparo menor de tamanho. Ok? Esse preparo da metalocerâmica, ele é mais simples, ou da metal frio ele é mais simples, a metalocerâmica usa menos broca. A sequência é a mesma, tá? O entendimento é o mesmo, esse pensamento das reduções são iguais, tá? Então não tem segredo, tá bom? E para finalizar a aula, para finalizar a nossa aula, os erros mais comuns dos preparos que vocês têm lá no laboratório, né? O término é irregular, então eu sempre falo, melhorar o término, deixar esse término bem polido. Por quê? Porque se você fizer isso no dente e você moldar um término irregular no dente, manda para o protético, o gesso vai ficar irregular, quando vier o coping vai ficar irregular, e quando for adaptar, for cimentar, vai ter um espaço ali, vai dar inflamação, então com pouco tempo você perde seu trabalho, tá? Redução oclusal ou incisal insuficiente. Se eu não desgastar na oclusal ou incisal suficientemente, minha prótese vai quebrar. É muito comum chegar no consultório, prótese quebrada perde a cerâmica, né? Fica só o metal. O paciente, principalmente molar, segundo molar inferior, que não é reduzido muito. Então, o paciente vai mordendo, vai quebra a cerâmica, ela destaca lá naquela região do coping, tá? Redução vestibular não uniforme, sem respeitar as inclinações, tá? Redução não acentuada dos dentes, então fica pouco espaço para o material. Invasão do espaço biológico, às vezes, quando vai colocar naquele passo subgengival, invade bastante, desgasta bastante, vai até passando de 1 milímetro, então isso vai dar inflamação, vai dar ação inflamatória, perda óssea, retração gengival, tá? Então, tem que ter cuidado na hora daquele passo do preparo subgengival, para não jogar demais. Falta de paralelismo entre os dentes, então, uma face tu faz normal, outra face faz mais reta, então, tentar deixar um padrão nas paredes axiais. Quando se faz em ponte, quando você está trabalhando com a ponte, os pilares têm que ficar paralelos, como eu expliquei para vocês, senão a ponte não encaixa, tá? E paredes divergentes. Muitas vezes vocês estão fazendo o preparo, aqui eu tenho um incisivo visto do lado, um lado tá ok, do outro lado vocês fazem assim, ó. Faz um desgaste errado aqui, nessa região aqui, tá? Essa região aqui faz o desgaste errado, é só colocar a broca contrária, a broca tem que ser paralela, tá? Então, deixa áreas retentivas, que não pode, tá? Se deixar áreas retentivas, o preparo ele não vai... vai estar muito errado, a coroa não vai entrar aqui nessa região, vai ficar faltando esse espaço, tá? Então, o preparo ele tem que ser expulsivo, não pode ser áreas retentivas, ok? Tudo tranquilo?